Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. O vídeo de hoje é sobre uma curiosidade, sobre o número 7, que é um número bíblico, que é um número muito falado e muito comentado por todos. Vamos descobrir um pouquinho sobre esse número? Primeira coisa é que os autores bíblicos eles empregam esse número 7 de várias maneiras para expressar a ideia de algo completo, algo que se aproxima da perfeição e a santidade, tá? E isso muitas vezes destaca as palavras ou os elementos chaves, tá, dentro de um texto. Todos os números eles podem ter um valor além da aritmética, tá? No exemplo está em inglês e em português também. 1 milhão pode expressar uma abundância. Você fala assim, puxa, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Então isso representa um monte de coisa que você tem para fazer, tá? 10, recebi 10, você foi excelente. Ou 100 vezes pode significar frequentemente. Poxa, você faz isso 100 vezes. Então, todos esses números, eles têm uma conotação literal e também uma conotação que não é literal, que é figurativa. Portanto, nós vamos ver hoje algumas coisas ligadas a esse número 7, tá? Então, vamos falar um pouco do 7 dentro da narrativa bíblica. Primeiro, na criação. O Eterno cria por 6 dias e no 7º descansa, abençoando e santificando o 7º dia. Depois, os animais de Noah. Noah deve trazer 7 pares de animais limpos para a arca. Os dias, as narrativas geralmente marcam a passagem de um curto período de tempo, com 7 dias. Você vai perceber uma coisa muito interessante aqui, é que a Bíblia ela não fala de ciclo de 30, ela fala de ciclo de 7, ela fala do ciclo dos 28 dias e ciclo de ano. Então, não tem esse ciclo de 30 dias. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Shabat, ele é marcado por um ciclo de completude. Por isso que a Bíblia pega e coloca o Shabat como o momento áureo da criação. Depois do homem, o que o homem faz? Em primeiro lugar, após ter sido criado, descansa, ok? Então, quando a gente se refere a anos também, a gente vai perceber uma coisa interessante. Quando a Bíblia quer falar de uma narrativa de anos muito longa, ela usa 7 anos. Yaakov trabalhou, por exemplo, por Raquel e Leia, 7 anos. Então, os anos bons e ruins no Egito foram 7 anos. Então, o 7 está envolvido com essas questões, e isso para a gente é muito interessante, porque esse número ele tem uma conotação, além de tudo, profética. Quando a gente pega o número 7 e faz uma conexão, um link do número 7 com o fim dos tempos, sabe o que acontece? O 7 ele representa algo que é muito interessante, o milênio. Então o número 7 ele tem uma conotação não só literal, mas profética, que é muito intensa, sabe? Vamos continuar falando, né, sobre isso. A progenie, Jó 2 vezes tem 7 filhos. Assim como a mulher estéril do poema de Hannah, Reuel teve 7 filhas. A punição, Caim recebe uma punição 7 vezes maior, assim como os israelitas que pecaram. Lameque chega a sugerir que às vezes é apropriado 70 vezes 7. Testemunho, Abraão dá a Abimeleque 7 ovelhas como sinal de que Abraão deve manter a posse de Beersheba. E a consagração, quando Moshe consagra Arão e seus filhos ao sacerdote, eles devem permanecer na área do tabernáculo por 7 dias. Então você está vendo aqui exemplos onde o número 7 aparece, que está envolvido com praticamente tudo dentro da vida do homem. Então isso é muito interessante, porque esse número ele percorre a história bíblica e percorre a nossa história de uma forma muito plena. Vamos falar sobre o 7 nas leis e nos rituais, tá? Das festas, o Shabat ocorre a cada 7 dias, Shavuot é 7 semanas após o festival de Hag Hamatzot, tá? Então, e Sukkot também dura 7 dias. Então, quando a gente pega as festas, elas estão envolvidas também com o 7. E é interessante a gente notar aqui que essas 3 festas citadas aqui,
o Shabat, o Shavuot e Sukkot, tá? Que estão envolvidos no número 7 de forma direta. Elas são as festas que sinalizam a redenção. Isso é muito interessante, tá? Esse é um outro aspecto também que nós deveríamos parar para raciocinar sobre eles e para viver. Não significa que eu não tenho que fazer as outras festas, mas essas festas, elas sinalizam, elas têm uma clara indicação da redenção. Falando agora sobre Shemitah, a cada 7 anos as dívidas eram canceladas e a terra deve permanecer em pousio, né? Após 7 ciclos de 7, que dá 49, no 50º o jubileu é declarado. Jubileu é 50, ligando a Shavuot, libertação. Então perceba como os 7 e os múltiplos de 7 ligam-se, conectam-se à redenção. Os escravos hebreus devem ser liberados no 7º ano. Mais uma vez, o 7 ligado à libertação, à redenção. Então, veja que conotação profética linda tem esse número 7, quando a gente para analisar ele com um pouquinho mais de cuidado e juntar os fatos. Isso é muito bom para a gente parar, para perceber como o Eterno fez as coisas e deixou as pistas para nós. Olha só isso aqui agora. Os recém-nascidos, os animais estão prontos para o sacrifício depois de 7 dias. E os meninos são circuncidados após 7 dias. Ou seja, o animal ele pode ser sacrificado depois de 7 dias e o sacrifício era para perdão de pecados ou redenção. O menino, quando ele é circuncidado fazendo a Brit Milá, no 8º dia ele está já começando um novo ciclo debaixo de uma unção sobrenatural, porque o 8 está ligado ao sobrenatural. Mas o 8 só vem depois do 7. Então isso é muito legal, muito tremendo. Olha só, a impureza. A mãe de um menino é impura por 7 dias e o dobro para uma menina. E o período para teste das doenças de pele, Atzarat, é 7 dias. Ou seja, depois de 7 dias, o homem pode ser declarado limpo. Então isso também está ligado à redenção, à purificação. Os rituais de purificação fazem uso de 7 aspersões ou imersões e períodos de 7 dias. Você lembra da purificação de Naamã? Ok? Então tudo isso, veja que coisa linda, é um recolocar a pessoa dentro da sociedade, recolocar a pessoa dentro de um padrão de excelência da parte do Eterno, entendeu? Dentro dos sacrifícios, tem vários sacrifícios que envolvem 7 animais para evocar a plenitude. A menorá, que é o pessoal conhece como candelabro do tabernáculo, tem 7 lâmpadas apontando para os 7 dias da criação. Então tudo isso mostra para a gente como esse número ele é importante para o Eterno, porque ele não aparece sozinho. Ele aparece também com os seus múltiplos. Vamos falar agora um pouquinho das palavras-chave. Isso aqui também é uma coisa interessante que aparecem nas escrituras. Palavras-chave ou temas, tá? Ligados a isso. Com Caim e Abel, em Gênesis 4, usa o nome Abel 7 vezes, bem como a palavra que é irmão, tá? Além disso, a linhagem de Caim dura 7 gerações. E essa linhagem é uma linhagem maligna. O que ela vai durar? 7 gerações. Abraão e Abimeleque, emprega os nomes dos seus 2 protagonistas, Abraão e Abimeleque, 7 vezes cada um no capítulo sobre o juramento de Beersheba, tá? Para mostrar que isso está sendo algo pleno, que não precisa ser refeito, porque tudo que é pleno, tudo que é completo, não precisa ser feito uma segunda vez, ok? Encontrando Rebeca, em Gênesis 24 tem o verbo halar, que é ir, em conexão com Rebeca, destacando a importância dessa ação, porque tem um destino de sucessão ligado a esse encontro, tá? E uma vontade desse servo de Abraão de ir e levar essa moça para a terra de Canaã. Jacó também trabalha para Labão, e nós temos a palavra Eved, né? Trabalho, abad, trabalho, labor, 7 vezes na narrativa, tá? O pacto de Jacó com Labão, a palavra Gal, monte de pedras memoriais, é repetida 7 vezes. O apelo de Judá a Yosef, ele usa a palavra pai, Av, 14 vezes, que é o múltiplo de 7, tá?
E um comentarista, ele nota que no comentário sobre Gênesis 45:3, esse elemento em última análise faz com que Yosef perca a compostura na narrativa, ou seja, chega um momento que Yosef desaba, chora por causa disso. Então você vai percebendo que é algo que vai se completando na vida das pessoas. E só uma outra curiosidade aqui nesse último ponto que eu estou dizendo aqui, quando fala sobre o número 14. O número 14 na Bíblia, ele está ligado a David, tá? E o número 14, ele também está ligado ao Messias. Então isso é uma coisa muito interessante, porque Yosef, ele é uma figura do Messias que é chamado de Ben David, filho de David, tá? O nascimento e a juventude de Moshe, a palavra Yeled, filho, aparece 7 vezes, Ish, homem, também 7 vezes, ok? Então, esses termos, eles se referem a Moshe, primeiro como uma criança hebraica, né, em perigo, e depois como um homem agressivo, aparentemente egípcio, né, um homem egípcio. Então, mais uma vez, dividindo o mar, Êxodo 14 usa a palavra Yad, 7 vezes com palavra-chave, entendeu? Aí no Monte Sinai, a fama literária para o material jurídico dos capítulos 20 a 23, cada um com a ocorrência da palavra davar, que é falar. Também a palavra Yered, descer, e a palavra Allah, subir, aparece 7 vezes nesse capítulo 24. As maldições, tá? Elas aparecem também, que o Senhor ia punir Israel 7 vezes por andar com hostilidade. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui são os múltiplos e o número 7 aparecendo de forma pura. Isso mostra pra gente que tudo que o Eterno vai fazer é completo. Até quando ele vai punir Israel, isso acontece de forma completa e plena. Continuando, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a novilha vermelha lá em Números 19, que ela tem 7 vezes e usa 7 assuntos diferentes. A vaca, a novilha ou as suas cinzas, os itens que são queimados com ela, a aspersão, as pessoas que lavam, os itens que são contaminados, aqueles que são purificados e os sacerdotes. Então você percebe também que em conexão com a novilha vermelha, a Pará Adumá, nós temos essa questão da completude, tá? Algo que é pleno. As tribos de Israel, o livro de Números, no capítulo 32, ele apresenta uma recorrência de 7 vezes, de 5 termos-chaves. Então aqui nós temos o 7 e o 5. 7 é completude e o 5 é Torá. Gad e Reuven, nessa ordem, tá? Propriedade de terras e herança. Nahalá, Ahuzá. Cruzar o rio Jordão, Abar. Estar queimado, estar equipado, ou vanguarda. Haletz, diante do Eterno, Lifnei Adonai. Então esses termos, eles resumem, né, esse capítulo. Como é que a gente resume isso? Se Gad e Ruben cruzarem o Jordão como a vanguarda diante do Eterno, que era a arca que ia na frente, eles receberão as propriedades de terra que desejam. Porque os irmãos se lembram que esse capítulo trata de algo muito interessante. Porque Gad e Ruben pediram para ficar na terra aquém do Jordão, sem cruzar o Jordão. Moshe adverte-os que eles estariam entristecendo o Eterno e gerando mal-estar no coração do povo. E o Eterno já havia punido o povo por conta de algo semelhante. Mas eles dizem que eles se instalariam ali, deixariam suas famílias e iriam os guerreiros para poderem fazer com que Israel herdasse toda a terra e só então eles voltariam. Então, aqui nós temos mais uma vez essa repetição dessa completude. O arrependimento, Deuteronômio 30, de 1 a 10, sobre a circuncisão do coração, inclui o uso séptuplo, ou seja, 7 vezes a forma verbal shub, que significa voltar, arrepender-se. No capítulo 30, a palavra lev, que é coração, aparece 7 vezes. Para haver arrependimento, a gente tem que retornar. E tem que fazer isso com o quê? Com o mais profundo do nosso coração. Então, mais uma vez aqui nós temos algo que é muito importante. O número 7 ligado a algo que é completo e pleno, e está ligado com o íntimo da nossa vida, ou seja, o nosso coração.
elementos ocorrendo em 7. O 7 pode servir como um princípio estrutural e organizacional que governa o número de elementos incluídos numa passagem. Vamos ver aqui então, os ancestrais de Israel. Quem são? 7 ancestrais, 3 patriarcas e 4 matriarcas. Inclusive, isso aqui tem algo muito interessante, quando você pega o nome dos patriarcas e das matriarcas, você tem o nome Israel encaixando em todos eles. Isso é muito interessante. Uma hora dessa eu mostro isso para os irmãos. Nós temos as 70 nações, que é 10 vezes 7, tá? E as 70 nações, elas têm algo de muito interessante também, porque o 70 é o número das nações do mundo na antiguidade. Isso significa que é uma completude das nações da antiguidade. E quando o Eterno fala sobre essas nações, ele está falando sobre o mundo inteiro. E na festa de Sukkot eram sacrificados 70 touros. Por que 70? Porque esse sacrifício abrangeria todas as nações da terra. A redenção viria sobre todas as nações da terra. Por quê? O motivo é muito interessante, porque o Eterno diz que ele espalharia o povo de Israel por toda a terra. Então ele teria que recolher o povo de Israel de toda a terra. Isso mostra também uma completude da ação do Espírito do Eterno no momento da redenção final da humanidade. O chamado do Eterno a Abraão, está em Gênesis 12, 2 e 3, inclui: eu farei de você uma grande nação. 1, eu vou te abençoar. 2, vou tornar o seu nome ótimo. 3, você será uma bênção. 4, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. 5, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. 6, e todas as famílias da terra se abençoarão ou serão benditas por você. Então, mais uma vez, você percebe que o número 7 está nesse chamado de Abraão. Agora, eu quero mostrar uma coisa interessante também aqui. Abraão, o Eterno diz a Abraão que ele espalharia os seus descendentes por toda a terra. Eu acabei de falar isso. E a bênção do Eterno vai vir como? Aquela terra vai ser abençoada pela presença de um judeu, ou de alguém que tem sangue de judeu. Então a bênção está sobre aqueles que carregam o DNA de Abraão. Ok? Então, as famílias da terra seriam abençoadas por conta desse DNA bendito, esse DNA que carrega já um projeto de salvação, de redenção, de obediência em si. Esse DNA é que traz a bênção. O número 7 também ele transmite essa abrangência dos dons do Eterno a Abraão, tá? Primeiro, Melquisedeque abençoa Abraão, ok? Contém 2 bênçãos de 7 palavras. A revelação do Eterno no Egito, Êxodo 6, do 6 a 8, emprega 7 verbos da primeira pessoa, enquanto o Eterno enfaticamente declara a Moshe a intenção de redimir Israel e trazê-los para a terra prometida aos patriarcas. De novo aqui você vê a bênção chegando através de 7 palavras. Tá? 7 verbos implicados, colocados, usados para que haja a redenção. De novo a gente falando de redenção, tá? A história da criação, de novo, tem 7 exemplos de 7, tá? Então eu listei aqui, Gênesis 1, 7 palavras e 28 letras. Então nós temos aqui também o desdobramento do 7, tá? O versículo 2, a descrição do caos primordial é descrito em 14 palavras. A palavra Elohim é encontrada 35 vezes em Gênesis 1, 1 a 2, 3. O termo Eretz, terra, aparece 21 vezes na passagem. E assim juntos, os termos Raquia e Shamaim em Gênesis 1, 1 a 2, 4. Então, perceba que tudo isso, nós estamos falando do 7 e dos seus múltiplos também na criação. A raiz Hayá, animal ou vivente, é usada 7 vezes, tá? Nos dias 5 e 6 da criação. Assim como as formas verbais e nominais da raiz Hof, pássaro, e voando, bem como remes, coisas rastejantes ou rastejar. O 7º dia, que é o foco de Gênesis 2, né, tem 35 palavras, tá? Os versículos 1 a 3
desse capítulo 2, tem 3 cláusulas, cada uma com 7 palavras, e as palavras sétimo dia estão no centro de cada cláusula. De novo, o 7 aparecendo aqui nesse sétimo dia da criação. Então, o sétimo dia tem o 7 aparecendo de novo. A palavra tov, que é bom, ocorre 7 vezes. Olha que interessante. Então, esse é um exemplo muito forte, né, dos 7 implícitos. De acordo com o comentarista Cassuto, é impossível supor que tudo isso seja coincidência. Se não existir uma mente poderosa que está arquitetando tudo isso e trazendo ao homem a condição dele perceber, organizar, interpretar e vivenciar esses fatos, ora, isso não é o caso. Tem que ter alguém por trás disso. Uma mente que é a mente do Criador, que é a mente do Redentor, ele dando ao homem a condição do homem poder tomar tudo isso e interpretar isso como uma linha, um caminho que conduz à salvação. Por isso é muito importante que nós entendamos isso, e quando nós entendermos isso, nós possamos fazer a conexão da nossa vida com a redenção e entender a profundidade das palavras do Eterno. Dentro dessa profundidade tem uma simplicidade muito grande. E essa simplicidade está conectada a uma palavra: obedecer. Quando eu me proponho a obedecer, há uma liberação de bênçãos na minha vida e uma proteção, um cuidado, um guardar do Espírito Santo sobre a minha vida, que é algo inimaginável. Por quê? Porque o Espírito Santo tem interesse em manter a nossa vida separada para que nós possamos ser entregues de volta ao Eterno através de Yeshua. Essas palavras ou elementos-chave são sempre intencionais? Lógico, tá? Lógico que são intencionais. E a gente aqui não está buscando uma lista exaustiva e evidenciar que os autores bíblicos usam essa repetição, tá? Para mostrar alguma coisa, mas ao mesmo tempo, né, nós temos aí o Meir Bar-Ilan, professor de Talmud no Bar-Ilan University. Ele adverte que essa contagem, para chegar a um número exegeticamente significativo, a gente não pode também exagerar nisso, tá? Porque isso nós vamos tirar uma conclusão através de uma importação dos fatos. Ou seja, os fatos estão lá, nós estamos tirando os fatos dali para a gente poder, então, chegar a uma conclusão. Só que eu também não posso abusar dessa conclusão. Eu tenho que entender que tem a mão do Eterno por trás disso, mas eu não preciso interpretar isso de uma forma diferenciada ou aplicar isso de uma forma diferenciada. Por exemplo, tá? Existem pessoas que tomam os números da Bíblia, tá? Para poderem fazer campanha. Então tem campanha disso, campanha daquilo outro. Tem gente que, se descobrir essa questão do 7 aqui, se assistir o vídeo, vai aplicar isso para fazer campanha. Porque aqui nós temos muitos desdobramentos que as pessoas pegam e aplicam isso, para pegar e levar o povo a ficar preso, digamos assim, em virtude da esperança de receber algo. Ora, não é uma campanha que vai me trazer algo. Não é esse tipo de movimento que vai me trazer algo. É a obediência que eu tenho ao Eterno. E isso eu já falei. Eu só quero mostrar para os irmãos que, se eu usar a Escritura e os seus significados de forma lícita, a bênção do Eterno ela vai se manifestar sobre mim de forma muito tranquila, sem acrescentadores, e vai me trazer uma satisfação sem igual. E eu vou poder testemunhar isso para todo mundo. Entende? Eu não preciso forçar a barra para poder querer dizer algo que aquele texto ou que aquele conjunto de coisas, referindo-me agora ao número 7, vai me dizer. Então eu não preciso fazer uma campanha de 7 semanas da criação, por exemplo, pegando aqueles elementos que eu citei da criação. A gente não precisa fazer isso. Os 7 elementos da bênção de Abraão, eu não preciso fazer isso. Não preciso fazer uma campanha. O que eu preciso é entender o que isso está trazendo para a minha vida e o nível de responsabilidade que eu tenho ao ter tal conhecimento,
para que eu não peque diante do Senhor e possa, ao mesmo tempo, levar esse conhecimento a outras pessoas, para que haja edificação na vida delas e elas sejam levadas a obedecer a palavra do Eterno. Isso é o mais importante. Além disso, alguns estudiosos também erram no seu acerto, tá? A Sarna, né, afirma que nas bênçãos de Melquisedeque o nome Abraão ocorre precisamente 7 vezes no capítulo, mas na verdade ocorre 8 vezes em 7 versos. Então você vê que até os grandes estudiosos erram, tá? Erram. Finalmente, né, é às vezes subjetivo se um determinado elemento deve ser considerado e o mesmo elemento ou não para fins de contagem até 7. De novo, citando esse estudioso Sarna, afirma que na história de Lia, trocando suas mandrágoras com Raquel, em troca de sexo com Jacó, Deus é mencionado 7 vezes. Sarna argumenta que o texto está dizendo que, apesar de seus melhores esforços em maximizar a sua fertilidade, o Eterno é quem está no controle. Assim, Sarna comenta, dificilmente pode ser coincidência que o Eterno seja mencionado 7 vezes ao todo. Nesse caso, o nome Elohim aparece 6 vezes nos versos 17 a 23, enquanto o tetragrama é usado no verso 24, tornando o argumento que o nome serve como palavra-chave menos convincente. Então você percebe aqui que tem gente que está tentando forçar a barra, tá? Então, não dá para a gente querer ir e fazer uma declaração, porque quando você faz um exame mais profundo das coisas, pode-se encontrar o erro. Então, tem que fazer a coisa bem feitinha, direitinha, para não alcançarmos a nossa descredibilização quando alguém encontra um ponto falho na nossa argumentação. Ter crédito é uma coisa muito boa, credibilidade, melhor ainda. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a coisa com seriedade. Esse estudioso Sarna, que está sendo citado aqui, acabou caindo em descrédito por conta disso. Ok? Então, esse número ele é usado pelos autores da Bíblia, não com essa intenção, mas quando você pega os escritos bíblicos, você vê que por trás daquilo que foi escrito, há uma intenção do Eterno de mostrar isso para o homem. Mas eu tenho que ter aquela didática para fazer a minha pesquisa, descobrir os fatos e aplicá-los de forma que as pessoas possam entender e elas possam ter acesso à informação que eu tive para ir lá e conferir. Sempre é bom ir e conferir a informação. Por quê? Para a gente não incutir um erro no coração das pessoas. Porque quem ensina errado, o ensinamento ele vai se desdobrando erroneamente, depois para corrigir é muito pior, é praticamente impossível. Misericórdia. Tem antecedentes disso do Oriente Próximo? Sim, sim. Tem muitos fatores que contribuíram, né, para a importância do número 7. Os astrônomos lá na Mesopotâmia conheciam 7 corpos celestes: a Sol, Lua, Saturno, Vênus, Júpiter, Marte e Mercúrio. Então, por conta da deificação desses corpos astrais, o 7 tornou-se identificado com santidade e perfeição. Mas na realidade é completude, tá? Então, Francine Klabesbrun escreve: como um símbolo dos céus, o número 7 veio para representar a totalidade e harmonia, até mesmo o íon perfeito. Então você vê que aqui essa pessoa está dando uma outra significância para o número 7, não baseado na Bíblia, mas baseado nos conceitos do Oriente Próximo. Além disso, né, a apelação do 7 como um número significativo pode estar relacionado ao seu status único entre os dígitos 1 a 10. 7 é um número primo, e de acordo com os padrões da matemática babilônica, 7 é o primeiro número não regular, porque ele não é divisível por 2, 3 ou 5. Além disso, né, o 7 não está associado a qualquer outro número. Os números 2, 4, 6 e 8, e na verdade todos os números pares são irmãos, e assim como são os números 3, 6 e 9. O número 7, no entanto, está sozinho, e pode receber um significado distinto por virtude da sua irregularidade. Aqui estou mostrando aos irmãos uma questão ligada à matemática. E foram os babilônios que descobriram isso.
Tá? Então, estou mostrando para vocês que esse número ele é considerado também, já aqui não no âmbito bíblico, mas no âmbito matemático, como um número significativo por conta dessa solidão dele, ok? Então ele está só entre todos os demais números entre 1 e 10. O número simbólico mais importante na Bíblia. Embora os números 1, 2, 3 ocorram com mais frequência que o 7, tá? O 7 é o número simbólico mais importante dentro da Bíblia hebraica. Tem muitos contextos, não apenas o 7, ele transmite uma ideia de totalidade e de perfeição. Como resultado da identificação do eterno Deus israelita com a perfeição, o número 7 também passou a representar a santidade, ok? Nós já explicamos isso para você. Que o eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua, e eu espero que você possa ter gostado do nosso vídeo. Se você gostou, favorite, dê um like aí, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe esse trabalho para todo mundo. Nós nos veremos no nosso próximo